Boa noite a todos. Paz seja convosco. Irmãos, estamos aqui em nosso lar, em nossa residência, aonde eu quero ministrar uma palavra nesta noite, que está no livro de Apocalipse. Quero falar um pouco sobre Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14 a seguir, tá? Eu peço que você que está em casa, pegue a sua Bíblia, se possível caneta, para estar anotando algo que lhe interessar. Eu acredito que um conteúdo como a Bíblia interessa a todo ser humano, pois a Bíblia ela é uma bússola para o ser humano. E eu quero, antes de começar, é o tempo das pessoas ir adentrando aí, abrindo, chegando. Aproveite e vá compartilhando, vá passando aí no Instagram, pega o aviãozinho de papel e manda para os amigos aí, tá bom? Aqui no Facebook compartilha, faz sala de vídeo, faz como quiser. A intenção, nós não cansamos de falar, irmãos, é para alcançar vidas, é para vidas serem edificadas, é para vidas serem transformadas, é para vidas serem tocadas pelo poder da palavra de Deus. Então eu te convido nesta noite, desculpa aí o fundo, né? O fundo musical, eu falo, carro passando, nós moramos em uma rua muito movimentada, então termina passando muito carro, muita moto, enfim. Não ligue para isso, se conecte com a palavra de Deus. Enquanto os irmãos vão chegando, eu vou orar aqui. Meu Deus e meu Pai, em Tua presença, Deus, onde constante estamos, Deus, constantemente estamos, eu quero te pedir nesta hora, Santo Espírito, que o Senhor fale aos nossos corações de forma clara, de forma concisa, Senhor, de forma que venhamos a entender, Deus, de forma extraordinária e sobrenatural. Repreenda nesta hora toda frieza, Senhor. Repreenda toda dúvida, repreenda todo espírito de crítica, de incredulidade. Meu Deus, porque eu não estou aqui para pregar, Deus, para doutores da lei, religiosos. Essa turma aí não me interessa, Deus, porque eles já conhecem, segundo eles, demais. Eu estou aqui para pregar, Deus, para pessoas que querem te ouvir. Pessoas que estão sedentas pela uma palavra. Por isso, meu Senhor, Santo Espírito de Deus, assim como o Senhor está aqui em mim e há de se manifestar através da minha vida, há de falar através da minha vida, visita, Deus, as pessoas que estão chegando, visita as pessoas, Senhor, que estão se conectando nesta hora, não importa onde estão, mas que eles estejam, Deus, ligados em Ti. Eu te peço, meu Deus, me use de forma especial, para que só o Senhor seja glorificado. A minha intenção aqui é glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome. Fale comigo também, pois eu preciso Te ouvir. Em nome de Jesus, o Messias, o Cristo. Amém. E graças a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, no versículo de número 14 a seguir, diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o começo da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio, nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Versículo 18. Aconselho-te que compre de mim ouro refinado no forno, para que tu sejas rico, e vestes brancas,
para que te vistas e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. Versículo 19. Todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ou algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu assentei, assim como eu venci, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja ou às igrejas. Irmãos, a Bíblia começa no Apocalipse. É interessante que tem pessoas que elas têm medo do Apocalipse, estão assustadas com o Apocalipse, estão preocupadas, e realmente pessoas não falam sobre o Apocalipse, não gostam de ler o Apocalipse, porque incutiram na cabeça que é um livro que traz medo, que é um livro que nos deixa assustados por causa das coisas que é contidas nele. Mas o interessante é que esse livro do Apocalipse, irmãos, ele no capítulo 1, ele fala assim, a revelação de Jesus Cristo. Interessante isso. Ou seja, deveria todo crente ter interesse em ler esse livro, em estudar esse livro. Por quê, pastor? Porque é uma revelação de Cristo, uma revelação de Jesus Cristo. Como nós queremos estar com Cristo em todo o tempo, se nós não soubermos quem é Ele glorificado? E aqui está contido uma revelação do Cristo glorificado, de um Cristo que morreu e ressuscitou. O princípio da criação de Deus, quando fala isso, dá a entender que Ele foi a primeira coisa que Deus criou. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando fala o princípio da criação de Deus, está dizendo que Ele estava com Deus na primeira partícula do pó da terra, ou seja lá do que foi. Jesus estava, porque a Bíblia diz que Ele, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a seguir, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas que foram feitas por Ele e através dEle, porque sem Ele nada que foi feito se fez. Então aqui não está dizendo que Jesus é a criação de Deus. Jesus é Deus, irmãos. E ele começa falando, chamando João. João está na ilha de Patmos, você conhece a história, eu não posso me deter aqui, me prender muito na história, porque é uma live curta. João está na ilha de Patmos porque estava pregando o Evangelho, pregando a cruz, pregando o arrependimento. E ele é levado para essa ilha de Patmos, onde a gente tem a informação, através de estudos, que esta ilha se encontrava com verdadeiros meliantes, homens perigosíssimos, que não tinha jeito, e dá a entender dos estudos que eram pessoas que venciam a morte. Diversos sofrimentos eles conseguiam vencer a morte. Então era levado para a ilha de Patmos porque era tido como semideus. E João foi jogado em um caldeirão ou um tacho de azeite fervente, quente, e ele não morreu. Então João foi tido como um desses e levado para lá. E um dia de adoração, João está adorando, louvando e glorificando a Deus. Isso arde meu coração, porque independente da situação, quem é adorador adora. Independente da prova, quem é adorador adora. Independente da dificuldade, quem é adorador adora e busca a Deus. João aqui está buscando, está clamando, está se revestindo. Independente de onde ele está numa ilha onde só tem marginais perigosíssimos. Mas João não deixou de buscar a Deus. Então você às vezes enfrenta um pouquinho de perseguição, um pouquinho de provação, já diz que quer sair da igreja, já diz que não é legal estar na igreja. Mas João aqui nos ensina, e eu estou te falando de um ancião de 80, quase 90 anos de idade. Ele perseguido, humilhado, largado em uma ilha para morrer. João vai dizer, morrer para mim é lucro, igual como Paulo falou, eu vou buscar o meu Senhor. E João está clamando, está buscando, está investindo no céu.
está colocando crédito no céu. E João está buscando incansavelmente quem aparece? Jesus. Coisa linda, irmãos. Isso é uma revelação muito forte. Isso é uma revelação muito poderosa, porque no momento da dificuldade, no momento da crise existencial, no momento da mente sendo apertada, no momento dos ventos contrários, João vai buscar ao Senhor. E João buscando ao Senhor, Jesus aparece a ele. Com uma voz como de muitas águas, ou de trombetas. E ele fala com João, João olha para trás e quem vê? Um ser extraordinário, porque ele está vendo Jesus glorificado. Ele vai dizer que o cabelo dele era branco como a lã, mais do que a neve, mais branco do que a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Sabe, a chama de fogo como penetra, é isso que ele está dizendo. As suas vestes brancas, os seus pés como latão reluzente, cobre polido, brilhava. Isso tem a cada visão dessa de João, tem algo para se falar, mas eu não tenho tempo, não posso me reter nisso. Um cinto no seu peito, um cinto de ouro. O João está enxergando algo extraordinário. E a Bíblia diz que se abre uma porta no céu e essa voz diz, vem para cá, porque eu quero te mostrar João arrebatado em espírito e vai para o céu. E ele vai começar no capítulo de número 2 falar das igrejas, que são 7 igrejas, que aponta para 7 templos. Aponta dessa primeira igreja na época da igreja apostólica, a igreja primitiva. Ele vem falando algumas coisas da igreja e ele diz assim, eu conheço. Se você ler, você vai ver que Jesus, toda a carta que ele manda João escrever para cada determinada igreja, ele diz, eu conheço as tuas obras. Significa que Jesus conhece a igreja. Significa que em todo o tempo, quando a igreja foi estabelecida na terra, Jesus andava no meio dela, anda no meio dela e conhece tudo e todas as coisas. Então não adianta querer esconder nada. Aí ele vem falando da igreja que é até o ano 500 ou o ano 300. A segunda do 300 a 1000. E ele vem falando das igrejas, que conhece todas as igrejas. Mas quando chega nessa carta, a 7ª igreja, a última igreja, aponta para os nossos dias, aponta para a nossa vivência. Observa que ele vai dizer que a igreja não é nem quente, nem é fria. Você já observou os crentes que ficam, não precisa tanta coisa, não precisa tanto glória a Deus, não precisa tanto aleluia. Nós vamos ficar aqui na igreja, estamos na igreja. Porque a igreja é um local bom de estar. A igreja as pessoas querem montar como um cenário de shopping, onde tem conforto. Pastor, na igreja não é para ter conforto? Claro que é para ter. Mas o que não pode perder é o foco, irmãos. O que a igreja dos dias de hoje, nos nossos dias, não pode perder é o foco. O foco da cruz, o que Cristo fez no Calvário. A busca constante pela salvação, pelo crescimento. Houve o tempo da igreja que fez ou acreditou que as obras salvariam e não Cristo. Perdeu a direção. Mas dentro dessa igreja, eu gostei e amei esse texto, porque para os nossos dias, está dizendo que há alguns que estão perseverando. Que o Espírito de Deus me lembra aqueles remanescentes de Israel, não em Israel, mas remanescentes do povo de Deus, que fez um risco e disse, meu foco é Jesus, meu foco é a cruz, porque quando eu falo a cruz, eu estou dizendo do que Jesus fez no Calvário, eu acredito no que Jesus fez no Calvário, eu vou me agarrar no que Jesus fez no Calvário e vou continuar. Porque nos dias de hoje nós temos megatemplos, irmãos, equipados com tudo, cadeiras que parecem cadeiras de cinema, ar-condicionado que esfria, a ponto das pessoas se agasalharem. O povo de Deus não merece isso, pastor, merece. O problema é que eles acham que não precisam de Deus, eles acham que não precisam da direção do Espírito Santo. Nos dias de hoje, a igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando especificamente
de A ou B, da quadrangular, da Assembleia, da Batista. Não, eu estou falando da noiva. Daqueles que se dizem pregar Jesus Cristo. Eu estou falando desses. E é claro que eu estou me incutindo dentro disso. Porque, irmãos, ele vai dizer, como nós lemos aqui, que precisamos perseverar. Observa que ele vai dizer aqui, eu preciso ler de novo, para que você possa me acompanhar. Se tiver com a Bíblia, acompanhe. Ele vai dizer, versículo de número 16, versículo de número 15. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio, observe isso aqui, nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente, ou uma coisa ou outra. Porque quando fala de morno, está falando de metade. Então Deus não enxerga a metade. Deus não me quer pela metade. Deus não te quer pela metade. Essa coisa de frequentar a igreja porque é um local bom, Deus não tem negócio com você. Se nós formos para a igreja porque lá é um local legal de estar, tem músicas boas, tem uma palavra que me motiva. Observe que a maioria das igrejas hoje, a palavra é só de motivação, parece palestra. Não é isso que Deus quer não, irmãos. Não é isso que Cristo quer não. Ele quer que pregue a palavra verdadeira que transforma o homem, que traz sabedoria para o homem para poder vencer. Lembra quando Jesus disse assim lá em Mateus 6,33, buscai primeiro as coisas do céu, as coisas do alto, e estas demais coisas, ou estas outras coisas, vos serão acrescentadas. A gente está indo para a igreja para ficar rico, irmãos. A nossa geração é uma geração que está indo para a igreja porque é um local bom que a nossa família esteja. Não para receber a presença de Deus. Receba essa palavra, porque tem algo glorioso nos aguardando, irmãos. As pessoas estão indo para a igreja ou acham que a igreja é um local de enriquecer, ou acham que a igreja é um local confortável de estar. Não, a igreja é onde se reúne para receber uma unção coletiva da parte do Senhor. A igreja é onde nós iremos nos fortalecer em comunhão para aprendermos a estar nos céus, irmãos. Essa coisa de ir para a igreja por ir, para com isso. Isso é coisa de crente meieiro, é coisa de crente morno. E ele diz que vai vomitar da boca, ou seja, não tem um negócio com você. Nós temos que transformar a nossa geração em uma igreja que seja sedenta pela presença de Deus, seja sedenta pela palavra. Fuja do pecado, abandone o pecado, abandone a pornografia, abandone o adultério, abandone a mentira, abandone o disse-me-disse. A igreja da nossa geração precisa acordar, porque quando se chega na sétima igreja, irmãos, ele está dizendo que o arrebatamento está muito próximo. Porque quando fala em sete, está falando de perfeição, de totalidade. Irmãos, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima igreja está dizendo assim, ó, acabou. Observe aqui a leitura comigo que você vai entender. Versículo 16. Então, como tu és morno e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aí ele vai dizer 17. Porque tu dizes, eu sou rico, tá vendo? Eu vou pular aqui para o versículo 18, 19. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Arrepende-te de quê, pastor? De achar que não tem necessidade da orientação do Senhor. Porque tem pessoas que chegam com tanta técnica, irmãos, na igreja. Chega com tanta, sabe, tanta técnica que diz assim, não precisa da orientação do Espírito Santo. Eu já sou autossuficiente. Eu já estou perfeito. O que eu sei, eu faço e não preciso do Senhor. Ele não fala claramente, porque ele está num ambiente de igreja. Mas ele sonda rins e coração. Significa que ele conhece a totalidade do ser humano. Tem gente que tem algumas habilidades que acha que é o tal. Inclusive a tal da doutrina dos nicolaítas. Os homens que se aproveitam
exploram a igreja. Os homens que tiram com força da igreja. Sabe? Que montaram uma doutrina e acham que eles são os donos da igreja. Que a igreja é propriedade dele. Só que a igreja não é dele, a igreja é de Cristo. Eu sou pastor de igreja hoje pela misericórdia do Senhor. Estou pastor de igreja hoje pela misericórdia do Senhor. E eu tenho plena certeza que a igreja não é minha, é de Jesus Cristo. Eu estou ali até o dia que Ele quiser. Porque no dia que Ele não quiser mais, Ele me arranca e eu não posso fazer nada. É a mesma coisa quando eu digo, quando o irmão diz assim, pastor, eu vou congregar em outro lugar. Por quê, meu filho? Por isso, por aquilo. Me abençoa, porque as ovelhas que o Senhor me deu para eu pastorear conhecem a minha voz. Lembra que Jesus disse? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E quando eu falo, elas ouvem e me seguem, me obedecem. Então as ovelhas que o Senhor me der para eu pastorear vão ouvir a minha voz, porque eu estou ali como representante do Senhor. Eu estou ali como anjo da igreja. Lembra? Escreve a carta ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Então, ao pastor da igreja, as ovelhas que estão sendo pastoreadas, que estão debaixo dessa cobertura espiritual, essa autoridade que Deus me constituiu, elas ouvem a minha voz. Na hora que eu falo, eu não preciso gritar, eu não preciso brigar, mas na hora que eu dou orientação, elas obedecem e ouvem, porque entendem que eu estou ali como representante de Deus, como anjo de Deus naquela igreja local. As ovelhas que não obedecem não são minhas ovelhas. E na hora que quiser partir, está abençoada para partir. É só me falar. Pastor, o senhor está mandando o povo embora? Não, eu estou pregando a Bíblia. Eu quero que você entenda nesta noite que nós precisamos despertar. Rebeldia não vem de Deus. Quando você se rebela, você está dizendo, eu não preciso. É isso aqui, ó, ser morno. Eu vou na igreja no dia que eu quero, eu participo da ceia no dia que eu quero, mas a igreja está fechada, sim. Quando voltar? E quando estava aberta? Você está se achando autossuficiente que não precisa de participar do culto, das atividades da igreja, porque você é autossuficiente, ou seja, você já está salvo, né? Então você não quer reinar, você não quer governar, sentar no trono junto com ele. Quando ele disse assim que eu venci ao que perseverar e permanecer, ele está dizendo assim, vai sentar comigo no meu trono, assim como eu venci, sentei no trono junto com meu pai. Você sabe o que é que Jesus está dizendo? Eu estou indo na frente, fazendo o que você não pode fazer, porque eu não ia aguentar a cruz, você não ia aguentar a cruz. Ele foi, venceu a cruz, ressuscitou, ele está no trono junto com o Pai, está dizendo, se nós perseverarmos e não sermos nem morno, ou não sermos nem frio, e nem não sermos morno, mas sermos quente, não seja frio não, porque se você for frio, você vai para o inferno. Frieza não é com Deus, Deus é Deus de fogo, então seja quente. E pior, morno, porque você vai achar que você vai ser salvo e vai para o inferno do mesmo jeito. Então, irmãos, nesta noite, neste momento, eu estou pregando para nossa geração. Ainda bem que está sendo transmitido na internet. Essa igreja, essa carta, a igreja de Laodiceia, é para nossa geração. É um povo que se acha autossuficiente, que acha que não precisa orar, que não precisa ler Bíblia, que vai na igreja no dia que quer, que ouve o pastor na hora que quer. Isso é morno. E ele diz que vai vomitar. O senhor está pregando mensagem encomendada, pastor? Se a carapuça está servindo, coloque. Tá bom? Se a carapuça está servindo, coloque. Que eu não estou pregando aqui na igreja local, estou pregando na internet para muita gente. Então, se a carapuça servir, você coloca. E se acha que é encomendada, fala com Deus, porque foi Ele que encomendou essa palavra para esta noite. Aí ele continua dizendo, eis que estou à porta e bato. A gente fala, isso aqui é para quem é ímpio. Não, meu irmão, isso aqui é para a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja procurou outra porta. Jesus, eu sou a porta das ovelhas, ele disse. E se ele diz que ele está batendo, é porque ele está do lado de fora. Se alguém bate na porta da sua casa para querer entrar, está do lado de fora. Tem gente que está achando que Jesus está na igreja e não está. Tem gente que está achando que Jesus está na vida e não está. Tem gente que está achando que faz e acontece, mas não, Jesus não está. Ele está batendo na porta. Procurar outra porta, procurar outro caminho. Jesus está dizendo, desperta a geração incrédula, geração morna. Essa é a última igreja, irmãos. O espírito do anticristo está operando dentro da igreja.
O espírito do anticristo está trazendo frieza à igreja, e a igreja não está despertando. Quer ver eu te provar? Vai falar sobre dízimo, vai falar sobre oferta, que nego enfesa logo a cara, que nego se tranca logo. Isso é espírito do anticristo, e as pessoas não procuram saber o que é o real sentido do dízimo. Acha que dízimo é dinheiro para dar pastor. Vai, cabeção, vai, se engana com isso. Pelo amor de Deus, irmãos, está na hora de nós despertarmos. Dízimo é um princípio que traz paz na terra, que traz prosperidade para a terra. Lê o livro de Joel, meu filho, entende o que é que está falando ali, que ele está falando de dízimo. Ah, pastor, o senhor vai falar de dinheiro na internet, eu não estou falando de dízimo, que é princípio. Você acha que a notinha vai subir para o céu, irmãos? Por favor, desperta a geração. O arrebatamento está próximo. Essa carta aqui foi para a última igreja da terra. Antes do arrebatamento, nós precisamos despertar, porque a igreja da nossa geração está morna. Nós precisamos acordar, irmãos, porque tem coisas extraordinárias nos esperando, queridos. O versículo de número 21, deixa eu ler aqui. E ao que vencer, permitirei que se assente comigo, tá vendo? Para governar. Trono é autoridade, trono é quem governa. Só sente trono quem governa. E Jesus quer me chamar para governar. Jesus quer te chamar para governar. Mas se nós formos mornos, nós não iremos governar. Pastor, o senhor tá batendo, não. Alguém precisa falar, irmãos. Alguém precisa despertar essa geração. E se ele me der a palavra, eu vou falar. Se você quiser ouvir, você ouve. Se não quiser, irmão, arranca a página da Bíblia. Não ouve. Desliga, sai daí. Mas sabe por que você está aqui? Porque nós precisamos despertar, irmãos. Às vezes você está me ouvindo aí, já deu vontade de falar sobre isso, mas não falou. Mas ele me deu isso aqui hoje de manhã, quando eu li esses capítulos aqui de Apocalipse. O Senhor falou fortemente comigo. Eu estava sentado e eu chorei lendo isso aqui. Nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar. Essa coisa de viver uma vidinha de crente acabou, filho. O arrebatamento está próximo. Tudo isso que está acontecendo é uma partícula do início das dores. Vai esperar as dores? A grande tribulação? Porque ele vai dizer aqui, ó. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo no trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. Observe, capítulo 4. Depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse uma de forte trombeta falando comigo, que disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. Daqui em diante de quê, pastor? Depois do arrebatamento. O que é que tem? João sobe em espírito e João vai ver um ser sentado em um grande trono. A Bíblia diz que saía relâmpagos e ele parecia brilho de pedras preciosas. Ele tenta encontrar ônix, sardônia. Ele tenta encontrar algo parecido, mas é indescritível, indizível o que João viu. E ali ele diz que vai ter 24 tronos, que aponta para apóstolos e profetas, totalidade da justificação de Cristo. Aponta para autoridades distribuídas. Ele vai dizer que tinha 4 seres que em todo o tempo, dia e noite, diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Sua profecia que irá acontecer. Aí vai dizer que viu um mar como de cristal. Olha que coisa linda, irmãos. Olha o que é que está nos aguardando. A gente vai ficar brincando de ser crente nessa geração que aceita a mensagem de Jezabel, que se assenta na mesa de Jezabel, que é imoralidade sexual dentro da igreja, jovens fornicando.
homens desejando outras mulheres, mulheres desejando outros homens. Irmãos, está na hora de despertar. O arrebatamento está próximo. A qualquer momento Cristo pode chegar, inclusive antes de acabar essa mensagem. E como é que você está com Cristo? Está morno? Ele está batendo, mas está tão preso em coisas terrenas. Está tão preso em religiosidade que tem, assim como tem crente que anda de qualquer jeito na devassidão, tem crentes tão religiosos que esquece que Cristo está fora, está batendo, estão presos a tanta coisa de religião. Sabe, está tão preso à religiosidade que Cristo bate, mas ele não ouve. E Jesus batendo, querendo entrar, para que haja um arrependimento. Isso aqui, pastor, o senhor está apertando como se fosse uma chave de fenda de Jeová. Estou, aperto sim. Aperto até espremer. Porque ele disse que ele corrige a todos quanto ele ama. Se isso está vindo como correção em você e em mim, é porque ele nos ama e quer que nós estejamos com ele para enxergar esse trono que João enxergou, para enxergar esse mar de cristal que João enxergou, esses tronos que João enxergou, os seres viventes adorando que João enxergou. E a Bíblia diz que ele arrancou a coroa, capítulo 5, quando viu o cordeiro, os 24 anciãos arrancaram as coroas e colocou aos pés do cordeiro e o adorou, dizendo obrigado pelo que você fez, obrigado porque você venceu. Você está entendendo o que é que está nos aguardando, irmãos? Estamos presos, igual a barata tonta nessa terra, a coisas que está nos assustando. E Jesus dizendo, eu estou à porta e bato, abre, que eu quero cear com você. Eu quero ter uma comunhão com você. Eu quero te dizer o que te espera aqui em cima. Tem uma nova Jerusalém, irmãos, que vai descer do céu. E Ele quer que nós venhamos a governar com Ele. Ele diz que nós iremos esmiuçar, como o vaso do oleiro é esmiuçado quando é jogado no chão, as nações que são de duro servir, aqueles que não querem estar nada com o Senhor. Mas se você perseverar, quem está me ouvindo, se eu perseverar, Ele está dizendo que tem coroa para nos dar, que nós iremos nos assentar no trono com Ele, assim como Ele sentou no trono com o Pai. Ele está dizendo que nós iremos governar, irmãos, na Nova Jerusalém. Jesus não tem coisa pouca para a gente, não. Esse sofrimento, essa perseguição, essa insistência do espírito do anticristo, porque o anticristo não se manifestou, mas o espírito dele está sendo manifesto dentro das igrejas. É dentro da igreja, porque quando se fala de dízimo, ele fecha a cara, não quer ouvir. Isso é o anticristo querendo endurecer o coração do homem. Você está entendendo? Isso aqui vai ficar para um outro dia, que eu não vou entrar nesse assunto. Mas o anticristo está operando dentro da igreja, está atuando dentro da igreja, para endurecer o coração do homem, a perder princípios, para perder o que está guardado para mim e para você. A nossa geração é uma geração morna, mas nós não iremos ficar morno, não. Nós iremos aquecer. Aquecer. Esses dias eu ouvi um pastor falando que ele toda semana tem que colocar carvão para que o fogo não apague. Já viu a churrasqueira? Você acende, dá aquele trabalhozinho para acender, depois que ele pega, assa a carne, joga o carvão fora. Se quiser continuação, tem que fazer o quê? Ir colocando carvão, colocando carvão, colocando carvão, e o fogo vai estar sempre aceso. Não pode ser muito quente, porque senão queima a carne, e nem pode ser muito frio, senão não assa a carne. Então tem que ser no ponto certo. O fogo tem que ser no ponto certo. A presença tem que ser no ponto certo. O nível de ensino, de instrução tem que ser no ponto certo. E eu estou te trazendo essa mensagem nesta noite para te dizer: você não é a geração, você está na geração morna, mas você não é morno. E se está morno, vai esquentar. Se está longe de Cristo, vai se aproximar. Se a porta está fechada, vai se abrir para Cristo entrar. Não é porta de emprego, não. Não confunda aqui, não. Não é porta de emprego, não é porta de riqueza, não é isso que eu estou falando, não. Estou falando da porta que se fechou e Cristo está do lado de fora e Ele quer entrar. 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com Ele, Ele comigo. Terei comunhão com Ele. Ele está dizendo, irmãos, tem coisas extraordinárias te esperando. Por isso que o apóstolo Paulo disse: o que o olho não viu,
o que o ouvido não ouviu, o que não desceu ao coração do homem, são as coisas que nos esperam. Se está orando, ore mais. Se está lendo a Bíblia, leia mais. Se quer cultuar, queira mais. Não deixe, quando for liberado, aos templos se abrirem, você se acomodar na zona de conforto em casa. Porque tem gente que está aproveitando que está tendo a live, o culto online na igreja. E quando voltar, uma boa parte vai querer ficar em casa. Uma boa parte vai continuar em casa. Morno, que não está nem percebendo. Mas acenda a necessidade de ir para a igreja. Acenda a necessidade de cumprir os princípios da igreja, de Cristo. Porque está vindo uma grande unção, um grande avivamento. E junto com toda a unção e todo avivamento, há uma grande colheita de almas. E uma grande colheita de almas é uma grande prosperidade. Porque tem coisas extraordinárias nos esperando. Tem coisas extraordinárias nos esperando. Eu quero ver esse trono que João viu. Eu quero ver os 24 tronos com os 24 anciãos. Eu quero ver o mar de cristal. Eu quero ver a nova Jerusalém e nela estar e governar junto com Cristo. Eu quero estar lá. Se você quer estar, digita aí, eu quero também. Amém. Eu vou partir para buscar o meu Deus. Eu vou partir para me envolver com as coisas de Deus. Porque o que nos espera, irmãos, são coisas extraordinárias. Eu preciso falar. Eu preciso retificar isso aqui para você. Eu preciso repetir constantemente para você. Você que está longe, você que está afastado, você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Nós estamos vivendo o momento da última igreja. A igreja de Laodiceia. A igreja que precisa esquentar a fé. A igreja que precisa despertar que houve um sacrifício no Calvário. E esse sacrifício não foi à toa. Esse sacrifício foi a chave. Foi o sacrifício único e suficiente para que eu pudesse estar aqui falando do amor de Deus, falando da importância do Senhor. Porque tem gente que aceita Jesus como Senhor e Salvador, esquece do que foi feito no Calvário. Porque nós, como crentes, irmãos, se estiver a mensagem da cruz, o ato que Cristo fez no Calvário, estiver em nossos corações aceso, como a chama, nós iremos, irmãos, nos agarrar. Nós iremos avançar. E não tem perseguição, não tem calúnia, não tem pedrada que irá nos parar, nos afastar. E não pense que viver na graça é coisa fácil, não. A graça é mais exigente do que a lei. A graça aperta mais do que a lei. A graça cobra mais do que a lei. Como, pastor? Cobra. Porque lá, eu vou falar isso aqui que eu já falei uma vez, vou repetir de novo. No tempo da lei, se um homem casado ficasse trocando fotos, frases de amor com uma mulher que não fosse a dele, ele não estava adulterando, porque o adultério lá era só no momento do coito. Quando estava no coito, ou seja, no ato sexual, eu estava adulterando. Mas Jesus disse, lá, se fosse pego em adultério, no momento do ato, estava adulterando. Mas eu já digo, se o homem pensar, ou olhar para uma mulher e imaginar tendo algo com ela, já cometeu adultério em seu coração. Por que isso? Porque lá eles não tinham o Espírito Santo, hoje nós temos. Então é inadmissível um homem ter o Espírito Santo na vida e ficar desejando outra mulher não ser a sua. Já cometeu adultério. Então a cobrança é maior. Não pense, eu estou vivendo na época da graça, pastor, está tudo lindo, eu vou pecar e Deus vai perdoar. Perdoa, mas você vai morrendo espiritualmente. E morrendo espiritualmente você vai esfriando. Esfriando você vai ficando morno. E ficando morno, ele vai vomitar. Está entendendo a palavra? A nossa geração não vai ser uma geração morna.
A nossa geração será uma geração fervorosa, aonde vai anunciar a palavra. Aperte a quem apertar, esprema a quem espremer, mas a verdade da palavra nós iremos pregar. Jesus está voltando, o arrebatamento está próximo. E ele diz que aquele que perseverar, ele vai livrar da hora da tentação, da hora da dor. Ou seja, no versículos antes, no capítulo 3, ou seja, na sexta carta ele vai falar isso. Persevera e permanece firme, e eu vou te livrar da hora da dor, da grande dor, ou seja, da hora da tribulação, da grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada antes. No capítulo 4 de Apocalipse, ele já está mostrando, após o arrebatamento da igreja, eu vou ser arrebatado, ou raptado, eu vou usar esse termo, raptado por Cristo. Se você vai dar um amém, se você vai, não basta dar um amém, dar um glória aí digitando, mas basta voltar para o primeiro amor, basta voltar para se agarrar com Cristo. Que Deus te abençoe. Sinta-se abençoado por esta palavra. Um pouco de aperto, mas é Deus corrigindo a mim e a você, porque primeiro falou comigo, para depois falar contigo. E está falando comigo também. Eu não vou ficar morno. Você não vai ficar morno. Eu vou profetizar, declarar isso aqui. Nós não iremos ficar morno. Nós iremos permanecer quente a cada dia para a glória do Senhor. O nosso Deus é um Deus tão de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego esteve na fornalha, ele esteve junto e o fogo não os queimou. Então Deus quer que nós estejamos com a nossa chama da fé, crendo no que Jesus fez no Calvário para a nossa salvação, de forma poderosa. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, te abençoe e te prospere de forma especial. Deus, obrigado por esse momento de reflexão, Pai, esse momento de despertamento, esse momento que o Senhor tirou, Deus, reservou nesta noite para nos despertarmos, para apertar, Deus da glória, aquilo que está frouxo, porque o Senhor quer nos arrebatar, nos raptar para o céu, mas nós precisamos estar quente, crendo em Ti, Pai, fervorosos, e não envolvidos, Deus, em mazelas, Pai, de pessoas que não têm compromisso contigo. Eu louvo ao Senhor por esta palavra, eu glorifico ao Senhor por esse momento, por cada vida que agora nos assiste, por cada vida que está assistindo, meu Senhor da glória, está entendendo o que o Senhor está falando. Eu não vim para a internet bater em ninguém, eu vim entregar algo que o Senhor colocou no meu coração. E o que o Senhor colocou no meu coração foi uma palavra de despertamento, uma palavra, Deus, para corrigir-nos. Eu falo corrigir-nos porque eu estou envolvido nesta geração. E o Senhor me chamou como atalaia, o Senhor me chamou como profeta. E profeta não escolhe o que vai falar, profeta fala o que o Senhor manda. E eu estou aqui pregando o que o Senhor mandou, entreguei o que o Senhor ordenou. E eu sei que quem tem ouvidos está ouvindo o que o Espírito está dizendo às igrejas. Por isso, meu Deus, obrigado. Abençoe esta pessoa, Pai, independente da crença, independente da cor, independente da posição social. Abençoe de forma especial, Espírito Santo. E se está longe do Senhor, que possa voltar. Se está frio, Deus, que possa esquentar e não ficar morno. Se está quente, Deus, esquente mais ainda. Mas fica conosco porque necessitamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Um beijão no seu coração. Sinta-se abraçado. A pastora Cristina está mandando um abraço. A minha família está mandando um abraço para todos em nome de Jesus. Deus abençoe.